talvez a maior mentira dentro do mercado atual da medicina seja essa, de que ser bom é suficiente para você ter sucesso na carreira. E a gente sempre acha que precisa de mais. A gente sempre acha que precisa de mais um curso, mais um congresso e nunca acha que está pronto para se valorizar. Você vai ficar apontando o dedo e justamente só se lamentando, ou se você vai começar a entender que de fato o mercado hoje está valorizando mais a medicina do que simplesmente a parte técnica. Quando sai da residência, é quase que um caminho automático, plantão e convênio. A consulta do consultório particular, infelizmente, ela é totalmente diferente da consulta do convênio, porque você tem que fazer um atendimento de 15, 20 minutos ainda é um sonho. E o paciente nem sabe quem que é ele. Eu já estive tendo que atender também 15 minutos. Eu sei que tem coisas que não dá tempo, várias coisas não dão tempo, não é nem algumas, várias delas. O paciente ele não te valoriza. Perdeu o paciente. Era uma oportunidade ali de você transformar a vida daquela pessoa. Eu acredito muito numa medicina de valorização. E o paciente percebe isso. Você vai fazer a medicina que você acredita, que você realmente escolheu. Atender com prazer, com tempo, com escuta, com acolhimento, com proximidade. Gente, quem que não gosta disso? Quando você consegue mostrar esse valor agregado da sua consulta, o paciente passa a escolher você pela sua qualidade, pelo seu valor e não pelo seu preço. A sua secretária tem que ser a sua maior fã. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast O Código Valor, onde a gente decodifica os segredos por detrás da medicina valorizada. Seja muito bem-vindo, eu sou a doutora Nayara Curti, neurologista e fundadora da Valora Med Club. Eu sou o Dr. Renan Gerbelli, ortopedista, gestor em saúde e cofundador da Valora Med Club. Hoje vamos debater exatamente o assunto que é um assunto que a maioria dos médicos aí realmente interessados em prestar um bom serviço se perguntam, que é por que ser tecnicamente bom não é suficiente para ter sucesso. E eu acho que aquela pergunta, muito importante. Quem aqui que está ouvindo ou está assistindo a gente não tem aquele colega da sala da faculdade que era o pior aluno, do fundão, que faltava e tudo mais, e que hoje está voando no consultório particular, na sua influência no digital, né? Isso gera uma dor, uma dor no coração gigantesca quando você vê isso, mas a questão é o quê? Você vai ficar apontando o dedo e justamente só se lamentando, ou se você vai começar a entender o que está acontecendo no mercado, o que de fato o mercado hoje está valorizando mais na medicina do que simplesmente a parte técnica. Mas antes disso, vamos começar tentando entender, Nayara, de onde surge isso, por que o médico ele se apoia tanto nessa parte de eu preciso ser bom e isso vai ser sinônimo de sucesso, que, vamos ser sinceros, já foi. Há muitos anos, isso era de fato suficiente, né? Hoje ser bom é básico para você se destacar. Mas eu acredito muito que isso tem muita influência da nossa formação. Lá atrás, na faculdade de medicina, em que a gente era cobrado o tempo todo, tecnicamente, atendimento de grandes volumes de paciente, o sistema ali dentro da medicina em si, depois da residência médica, aquele sistema de sacerdócio, de você estar ali, muitas vezes no SUS, praticando aqueles atendimentos, um volume absurdo de pacientes. Então, eu acho que isso reflete muito também na postura do médico em si hoje, a dificuldade dele se colocar no mercado particular, até mesmo a dificuldade da precificação disso, e porque é a forma como a gente foi criado, ao longo de toda a nossa formação. O que você acha? O médico, ele vem desde o colégio condicionado a estudo e prova. Então, a gente é fissurado em parte técnica, em rodapé de livro, porque é isso que vai fazer
a gente ser aprovado ou não na faculdade, depois ser aprovado ou não numa residência. E não é fácil, né? É difícil, requer muito estudo, muita dedicação e a gente sempre acha que precisa de mais, né? A gente sempre acha que precisa de mais um curso, mais um congresso, mais uma especialização e nunca acha que está pronto para se valorizar e receber por isso, cobrar por isso. É importante o médico ter a sua subespecialidade, né? E no mercado de hoje em dia, o generalista acaba ficando mais condicionado a trabalhar em visitas, em plantões. É difícil um generalista acabar desenvolvendo ali uma parte em específica. A não ser que o generalista, a não ser que o generalista vá para uma área de longevidade, de prevenção, mudança de estilo de vida, né, de Mas MEV. com certeza aí ele faz uma pós, exatamente. Pelo menos, né? Mas então, assim, é no necessário. final, é importante você subespecializar para acabar evoluindo dentro da carreira médica. Mas é difícil você acessar esse termômetro de quando está sendo suficiente ou não, porque a gente acaba sempre medindo pela régua dos outros, né? Sempre aquele chefe que sabe muito de tudo, ou um colega que também já está se entupindo de um monte de curso. Você não consegue enxergar que você é bom o suficiente porque você não está colhendo ali os resultados dentro do seu consultório, você não está recebendo esse feedback do paciente, não está recebendo o resultado do seu paciente para você ver que sim, o que você já faz hoje é suficiente para você crescer e ter muito sucesso, você não precisa ficar cada vez mais aprimorando e estudando mais. E com isso, as pessoas elas acabam perdendo tempo nesses cursos a mais que não seriam suficientes, quando tecnicamente já são bons e poderiam estar aprimorando outras partes que acabariam tendo mais sucesso na medicina, né? Eu não sei você, quando eu percebo ao meu redor, assim, colegas que quando sai da faculdade, da residência, é quase que um caminho automático, plantão e convênio. Ah, o que eu vou fazer agora? Plantão e convênio. É quase, não sei se você lembra, quando eu tinha acabado de zero, tinha acabado de terminar a faculdade, tinha me formado, primeiro plantão. E aí eu fui desesperada, já tinha me colocado no grupo de plantões. Nossa, vamos começar, plantão, plantão, e a gente conseguiu. Na verdade, você foi de surpresa, né? No plantão, eu ia ser o primeiro plantão da minha vida de clínico, e ele já fazia plantões de ortopedista. E ele apareceu de surpresa no plantão, porque eu tava morrendo de medo, né? Imagina, do nada você atender um paciente num pronto-socorro de urgência e emergência. A responsabilidade é Responsabilidade muito grande, absurda, né? Que a gente se coloca como recém-formado. Mas todo mundo faz isso, né? A maioria faz isso. Terminou, plantão e convênio. Dificilmente alguém pensa em se formar e já ir para um consultório particular, estruturar sua carreira no consultório particular. E isso acaba te expondo a situações de risco, seja no hospital, seja mesmo no convênio, porque você tem que fazer um atendimento de 15, 20 minutos ainda é um sonho. 15 minutos e volume de pacientes, sem tempo para nada, vai um atrás do outro. Então, assim, e o dinheiro contado, né? Porque você recebe por paciente atendido. Então, assim, não deixa de ser uma exposição e um risco até para você, né, como médico. E entrando um pouco a fundo nesse colega que conseguiu estudar, se aprimorar e falar, não, agora eu sou bom o suficiente para mim, eu estou no ponto para abrir meu consultório e atender os pacientes, tudo eu vou dominar aqui no peito e vou chutar pro gol, estou 100% satisfeito. Muito difícil, normalmente continua. Raro. 100% satisfeito. E ele começa a fazer os atendimentos dele, ele começa a tentar atrair o público, ele começa a perceber que os clientes que acabam vindo ali, muitos que chegam, né, os leads, muitos que chegam ali por mensagem, não convertem em consulta por causa do preço, ele começa a se questionar se ele tem que diminuir o preço da sua consulta, ou quando ele consegue converter esse paciente para consulta,
o paciente acaba questionando o preço de um procedimento, e aí com isso ele começa a perceber que a especialidade dele, o tanto que ele sabe, no final das contas virou commodity, né? O paciente ele sai ligando, vendo qual que é o preço melhor e quem fizer a oferta melhor leva. Esse paciente ele não te valoriza. Primeiro ponto. Eu acredito muito numa medicina de valorização. E eu acho que essa valorização, ela parte primeiro do próprio médico. Então, a partir do momento que você vê toda a cadeia, né, de como que tá o seu posicionamento, seja seu posicionamento ali dentro do seu consultório, na sua família, no ambiente que você vive, todo mundo tem que saber que você por exemplo, no meu caso, a Nayara é neurologista. E aí, a partir daí, você vai expandindo. Como é que está o seu posicionamento no digital? Você tem uma construção de autoridade naquele cenário? Você conseguiu mostrar os seus resultados, a sua qualidade, os seus conhecimentos, tudo isso? Isso está sendo visível para as pessoas? Porque ali não deixa de ser uma janela do seu conhecimento, né? Aí, a partir daí, a gente tem que avaliar como é que está a experiência desse paciente quando ele acessa a secretária. É um bom atendimento? Porque a secretária, ela está vendendo o médico. Ali já começa o atendimento. É um bom atendimento? Ela é acolhedora? Ela mostra preocupação? Ela mostra o quanto você é bom? O quanto passar com a doutora Nayara vai resolver a vida dela, vai trazer resultados? Aí, converteu. Foi para sua consulta. Como é que está a jornada desse paciente? Ele está tendo uma boa experiência? Ele é acolhido? Ele é escutado? É tudo isso, né? Uma coisa está linkada com a outra, eu percebo muito isso, e as pessoas esquecem disso. E aí depois vem o pós-consulta, todo o diferencial do pós-consulta, o suporte. Quando você opta por se dedicar no consultório particular, isso tem um preço. A consulta do consultório particular, infelizmente, né, ela é totalmente diferente da consulta do convênio. Eu lembro que eu me ferrava para atender um paciente de neurologia em 20 minutos. Atendia? Atendia. Mas uma consulta extremamente diferente e rasa perto do que eu ofereço para um paciente hoje no particular em mais de 1 hora de atendimento. Então, a partir do momento que você escolhe esse jogo, e que é muito bom e é muito valorizado, o quanto que você realmente pode oferecer para aquele paciente e o quanto que você recebe de valorização, você precisa se adequar. Então, a sua secretária, a sua experiência no seu consultório, os resultados, o quanto que esse paciente sai satisfeito, o quanto que você muda essa jornada e gera transformação. Você deu um geral muito bom sobre esses dois cenários, né? Então vamos pontuar que existe o médico ali de convênio, onde na verdade ele está ali no consultóriozinho dele, aguardando os pacientes virem até ele. E o paciente nem sabe quem que é ele. Exatamente. Né? O paciente ele escolhe pela qual que tem a data mais cedo. Eu lembro que quando eu estava no convênio, uma vez, o paciente chegou e falou: ô doutora, me chamou por nome de outra médica. Eu falei: não, eu sou a Nayara. Ou seja, nem foi lá pela Nayara, foi lá porque tinha a disponibilidade daquela consulta. Não, e você vendo a baita profissional que Não imagina dá. que isso vai gerando. Tanto que já estudei. Comigo várias vezes, paciente chegando, não sabendo o meu nome também, falando que marcou, ou às vezes é uma coisa chata, passou com um colega e no retorno vai trazer o exame, não tem a data com o outro colega, na sua pintou uma vaga, ele passa em você. Aí chega para você não sabe do caso e nada, e ainda o paciente fica bravo. E a gente também fica se colocando na situação do colega e fala, pô, colega também pensando naquilo, já tentando trazer um atendimento bom, o acompanhamento também foi perdido, né? Uhum. Então existe essa parte do convênio, onde é um mercado que roda sozinho, vamos assim dizer, né? Exato. O paciente, ele compra ali dele o convênio, temos convênio, inclusive. Sim, né? tem que ter. Tem que ter, mas dizendo mais nessa parte de atendimento de consultório. Ele vai olhar na cartilha dele, na clínica dele, atende convênio, passa, não sabe o nome, tem data, show. Esse é o paciente. O médico, ele está sentado na cadeirinha dele, vai entrar gente, ele tem uma agenda ali 2 vezes na semana, onde ele sabe que sempre vai estar cheio. E é isso. Só que ele vai atender 20 minutos,
e vai, além de pagar imposto, pagar taxa, ele ainda vai deixar uma boa parcela ali para a clínica onde ele trabalha. Então, não vamos entrar em valores, mas cada um aqui que está assistindo sabe da sua realidade dentro desse cenário. E o outro, que é o consultório do médico, que acaba tendo uma consulta com valor agregado. O que é esse valor agregado? É justamente tudo isso que você falou, que é da ponta, a conexão dele até você, para ele te escolher e falar com a sua secretária, para a sua secretária falar com ele, passar em você, você conseguir fazer uma boa consulta, transformar ele num acompanhamento, ou se não tiver indicação, transformar só realmente num segmento ali à distância, mas você dando um bom suporte, para ele entender essa jornada, essa experiência, e devido a isso, valer esse valor agregado. Exatamente. Certo? Então, o que percebe-se aqui, né? Parece que a questão está relacionada à parte da comunicação. Porque temos aqui um médico que não fala absolutamente nada, e o paciente chega até ele, e o outro que ele precisa comunicar o tempo inteiro, ele precisa comunicar lá na ponta. Ele precisa ser visto, né? Ele precisa ser visto, ele precisa comunicar, atingir o público dele, que é o ICP correto, senão ele acaba também não atraindo pessoas que fazem parte do seu nicho. Então, comunicar corretamente, treinar a sua secretária para atender corretamente, para já criar uma experiência boa, uma sensação boa, porque a secretária ela é o primeiro ponto de contato do seu serviço com o paciente, porque ele te olhar nas redes sociais ali, ele está te assistindo. Curioso. Ele está te assistindo, te avaliando, sentindo como é que você tá, mas a partir do momento que ele toma uma decisão, olha isso, ele estava te assistindo, ele achou que você é bom, ele tomou a decisão. Ele entrou na tua loja. Ele entrou na tua loja. Vai falar com o seu atendente, com a sua secretária. O quão é importante esse atendimento? Eu acho que é tão importante quanto o atendimento da consulta em si. Da consulta em si, porque ali você ganha ou você perdeu o paciente, né? Se uma secretária não consegue fazer um atendimento de qualidade, acolher aquele paciente, entender as necessidades dele e direcionar ele para o que ele precisa, mostrando resultados, o quanto que aquela pessoa, a médica que ela trabalha, gera esse resultado e tem um trabalho diferenciado, você perdeu o paciente. Era uma oportunidade ali de você transformar a vida daquela pessoa. Então não basta você ser bom, você precisa comunicar que você é bom e você precisa ter também o seu time ali comunicando alinhado, isso o tempo todo, alinhado. Isso. Quantas vezes, eu lembrei aqui agora, quando o Henrique nasceu, o Henrique, direto a gente já foi para consulta no pediatra particular e nem pensou em levar em pediatra de convênio. Por quê? Quer dizer, o que acontece? Quem nunca ouviu falar, porque é o médico particular, o médico do convênio, o médico do particular, isso já é um posicionamento, né? Já é uma escolha que gera um posicionamento, eu só atendo particular. Isso já gera um valor agregado à sua consulta, à experiência que esse paciente vai ter. E eu lembro muito isso, nem passou pela nossa cabeça, temos convênio, nem passou pela nossa cabeça levar o nosso filho num pediatra de convênio. Para mim, o que pega nesse sentido é a proximidade. Total, total. Porque você ter ali seu filho, né? Imagina, seu filho, para sempre é a sua vida, mas imagina quando nasceu. E você passar por uma consulta de 15 minutos, 20 minutos. Uhum. Depois até tivemos experiências com médicos de convênio e vimos ali que chegamos a nem ter exames, né? Nem foi examinado. Então, assim, e não quer dizer, lógico, existem profissionais ruins, né? Mas eu já estive tendo que atender também em 15 minutos. Eu sei que tem coisas que não dá tempo, várias coisas não dão tempo, não é nem algumas, várias delas. E você tem que se virar nos 30 para conseguir entregar o melhor que você pode naquele curto período de tempo. Então eu entendo que não tem muitas vezes a ver com a qualidade em si. Como toda profissão tem bom e tem ruim, mas estamos considerando os bons aqui. Estamos falando de modelos de negócio para profissionais qualificados, né? E aqueles 20 minutos não dão tempo. Então
O motivo de passar muitas vezes no particular é essa proximidade, é essa atenção maior, é esse cuidado maior, é um suporte maior que você vai ter. Querendo ou não, está ali implícito que você vai ter um maior cuidado, né? E isso não é bom só Maior para o médico, atenção. né? Isso é bom também para o paciente. E o paciente Sim, percebe isso. Ele percebe a assistência, o cuidado, fica algo assim que ele quer continuar. Quando você consegue passar essa experiência e o quanto que o seu atendimento é diferenciado, e isso tem várias formas de se passar, o digital é uma delas, mas a gente fala muito sobre os canais de captação de pacientes e tudo mais na mentoria. Quando você consegue mostrar esse valor agregado da sua consulta, o paciente passa a escolher você pela sua qualidade, pelo seu valor e não pelo seu preço, né? exatamente. E justamente esse valor agregado, né, da consulta está atrelado a toda essa jornada que você constrói e acaba sendo benéfico para as duas pontas. Né? Em relação ao que a gente estava mencionando da secretária e time, quão é importante a gente treinar culturas ali dentro da empresa. Então, modo de atendimento, de cuidado, o quão a sua secretária tem que estar próximo de você para ela te vender e não vender uma consulta. Ali o que ela está vendendo é o seu cuidado, sua capacidade técnica, seus resultados, não simplesmente uma consulta. Um procedimento. A sua secretária tem que ser a sua maior fã. É isso que ela precisa. Para ela te vender da melhor forma possível. E conhecer o que você faz. Porque também não dá para vender algo que ela não conhece. Então esse alinhamento, ele é muito importante. Ela conhecer o que você faz, os resultados que você tem, ela ouvir seus pacientes dando um feedback sobre você, e você realmente, semanalmente, ir ajustando isso, ir alinhando os parafusos e trazendo essa cultura dentro do seu consultório. Isso é muito, muito importante. Então passamos por duas etapas aqui, a comunicação inicial para justamente a captação. Então é aquela sensação de quando a pessoa fala meio o Tabajara, lembra? Ele vai só concordando que está falando corretamente com ele. Então, imagina o quão é personalizado quando você consegue comunicar corretamente para aquela pessoa. Ela fala, não, você está sentindo isso? Tô. Você está falando tal coisa? Tô. Você está buscando isso? Tô. Nossa, eu vou ligar para essa pessoa. Então, assim, a primeira comunicação, ela já se sentiu totalmente acolhida. A segunda parte é a secretária. A secretária atende super bem, entende a dor, acolhe, vem de profissional, te joga lá em cima. O paciente fala, meu Deus, eu quero, que experiência é essa? Eu quero passar nesse médico, nessa médica agora. E aí chegamos chega no consultório, no momento da consulta. Chega no consultório, lugar bonito, o posicionamento da secretária, né? Porque a gente fala muito também da imagem, o quanto que é importante um consultório bonito, uma secretária bem alinhada, uma vestimenta adequada, o falar adequado. E aí é bem recebido, um cappuccininho, uma água, uma música agradável. Quem que não gosta dessa experiência? E aí entra no seu consultório e é a cereja do bolo. Você vai fazer a medicina que você acredita, que você realmente escolheu, atender com prazer, com tempo, com escuta, com acolhimento, com proximidade. Gente, quem que não gosta disso? O resultado, ele é certo. E isso não está atrelado, com certeza muita gente fala, nossa, quem que não quer um consultório igual ao nível daquele lá, né? Que tem motorista, que abre bar. Não é luxo, gente. É um ambiente agradável, um ambiente bonito, ele não está atrelado a um maior gasto financeiro. Lógico que quem gasta mais é, no mínimo, esperado que fique bonito, mas a gente consegue sim transformar qualquer ambiente, né, bonito e agradável de qualquer forma, né? E esse atendimento excelente que você pontuou, eu quero te ouvir um pouquinho melhor sobre essa sua experiência do atendimento, porque de forma até breve, porque eu acho que a gente vai aprofundar mais, mas o que foi de diferente para você passar, imagina você neurologista, especialista em cognição, que você requer tempo, você ter essa liberdade de passar de uma consulta de 20 minutos, então imagina, o paciente tinha que ter essa consulta em 20 minutos, e agora ele tem ali 1 hora. Eu brinco que quando eu atendia em convênio 20 minutos, eu sou especialista em demência, né?
o meu paciente ele não tinha tempo nem de sentar. O tempo que ele chegava na porta do consultório, ia sentar, já tinha corrido 10 minutos. Então, foi libertador, eu acho que essa é a palavra. Quando eu passei esse portal e consegui ter tempo de atendimento. Eu acho que vocês perceberam, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa e autoastral, e vou, converso. Então, assim, a minha consulta, ela tem muita parte ali, que é muito importante que isso aconteça, que é a conexão. Então, Você tem tempo para se conectar, eu né? consigo me conectar, eu consigo mostrar proximidade, eu consigo gerar confiança no paciente e naquela família que me procurou. Eles me conhecem? Sim, mas eles me conhecem pelas redes, eles me conhecem no digital, eles me conhecem por indicação de alguém. Mas chegar ali e ter esse acesso, esse momento de escuta, de troca de experiências, é ali que valida realmente. E é uma coisa que eu escuto muito no consultório, né? Nossa, você é realmente o que você aparenta ser no Instagram, por exemplo. E sim, porque eu trago ali a minha verdade. Ali é o meu momento de fazer a medicina que eu acredito. Então, ter o tempo foi uma mudança, assim, drástica na minha profissão. E hoje eu percebo que a minha consulta, ela é de extrema qualidade por isso. Porque eu sei que eu não preciso correr, eu sei que eu tô ali para prestar, para fazer a medicina que eu acredito, para ser próxima do meu paciente, da família do meu paciente e oferecendo o que tem de melhor no tratamento. Eu trabalho com planos de acompanhamento também, e isso depende muito da fase que você se encontra dentro do seu consultório. Dependendo da fase, é interessante você acrescentar isso na sua rotina, porque a partir dos planos de acompanhamento você consegue também gerar uma proximidade ainda maior desse paciente. Trazer ele do ponto A para o ponto B através de uma transformação e de realmente um cuidado personalizado. Mas isso depende muito das fases, né, que a gente identifica. E essa questão da maior proximidade, uma coisa que a gente gosta de falar bastante também, quando a gente vai falar com colegas que debater sobre o assunto, está atrelado à desvalorização, eu digo, não financeira do médico, mas assim, vamos até falar de status, né, no ambiente, a gente conseguir recuperar a relação médico-paciente. Nossa. Que isso é uma coisa que vem se perdendo, o paciente ele está ficando uma distância muito grande do médico, e aí com isso acaba que a proximidade diminui, os valores acabam que não são conectados, acaba que os princípios, essa conexão, e aí cada vez mais são pessoas desconexas falando uma com a outra ali em 15 minutos. Quando você tem tempo, você consegue recuperar essa relação médico-paciente e estabelecendo essa conexão, estabelecendo esse vínculo, alinhando os valores, né? Com certeza o paciente deixa ali aquela consulta de uma maneira muito mais feliz, Sim. Muito mais contente, muito mais plena, assim, que consulta, que bom que eu passei nela, às vezes a gente consegue atingir até muito mais Foi do barato. que só aquela dor, foi barato. Exatamente. E lógico que depois vem o pós-consulta, que também é um fator muito grande, o cuidado, o suporte no pós-consulta, que aí tem muita coisa, tem gente às vezes que fala, o pós-consulta, mas existe também uma coisa muito importante nesse pós-consulta, né? Porque você prescreve um tratamento, você prescreve uma medicação, ou você faz mesmo que não seja um plano de acompanhamento, mas no plano de acompanhamento muito mais, e você precisa, obviamente, também sentir como isso se sucedeu, né? Exatamente. Você não pode simplesmente fechar ali o seu laptop, né? Desligar o computador. Volta em 2 meses, né? Você Tchau. precisa dar aquele pós-consulta de qualidade, aquela assistência. Principalmente iniciou um tratamento, manda uma mensagem perguntando como é que o senhor fulano tá, liga, né? A gente faz muito isso no consultório, de ligar, de mostrar essa preocupação, essa proximidade. E é isso que cativa, o que retém o paciente. Ele se sente cuidado de fato, né? Não é aquela consulta rápida e volta daqui 2 meses. E se acontecer algum efeito colateral, alguma coisa nesse meio caminho? Vamos ver. Então, a gente encerrando esse ciclo, a gente percebe a resposta do que a gente começou falando aqui hoje, porque médicos excelentes não estão tendo sucesso, não estão ganhando como merecem, não estão sendo valorizados. Passamos aqui por várias etapas que tem vários subtópicos, né, que não dá para ser debatido todos aqui,
mas já dá para ter uma visão muito mais clara dessa jornada, dessa experiência, que faz com que você, tecnicamente bom, consiga enxergar um caminho para também ser um médico tecnicamente bom, valorizado por isso, porque você de fato está demonstrando o seu cuidado e a sua capacidade, né? Fazendo gancho, vamos estrear o outro quadro agora. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer O um lead oculto. Fazer o lead test O aqui. lead test, a gente vai fazer uma ligação. Bom, ficou claro o quanto que é importante a experiência do paciente desde o início em que ele chegou na secretária. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai ligar para uma clínica e eu vou fazer uma simulação de uma paciente e vamos ver como que a secretária vai conduzir esse agendamento. E ó, gente, é real, tá? E a secretária não sabe, é tudo aqui, ó. A ideia é a gente Vamos lá. avaliar e debater um pouquinho mais sobre o que surgir aí, né? Se for Exatamente. Se for bom, bom, excelente, iremos pontuar o que é bom. muito E bom. outros pontos aqui. Vamos ver. Vamos lá. Viva a voz. Tá no alto-falante? Olá, boa tarde. Quem fala? Aqui é a Nayara. Eu tô entrando em contato para marcar uma consulta com a doutora. Ela tem de convênio? Ah, tá. Quanto que é a consulta? E tem retorno? Ah, e em quanto tempo que é o retorno? Hum. Já perdeu o paciente, né? Ela foi verificar quanto tempo de retorno. Pique. A vida como ela é. Louco ainda? Ainda. Ah, quarta, fala. Alô? Pergunta do procedimento. Ah, tá. E ela faz botox? Você sabe me passar o valor do botox? Ah, daí com a Ela é com a- isso que ela é do comercial, ela passa os valores. Ah, então tá bom. Pode passar sim, por favor. Aham. Sim. Tá, e aí com ela eu consigo saber os valores, então. Ah, tá bom. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Gente, Vocês olha, entendem? é uma surpresa. E vamos pontuar aqui alguns pontos, né? Bom, primeira coisa, vocês perceberam a desinformação total da secretária. Eu pelo perguntei tom de voz já tudo, começando, né? insegurança, né? E a desinformação total do que essa profissional faz, como que funciona a consulta dela. Então eu me senti falando com uma pessoa da Vivo, né? Da telemarketing, porque assim, eu perguntei o valor da consulta, falou o valor da consulta, não perguntei se tem retorno, não sabia, foi perguntar, perguntei valor de procedimento, também não sabia, e falou para falar com outra pessoa. Ou seja, gente, que experiência que é essa? O valor que ela me falar, qualquer valor que ela me falasse, seria caro, certo? Agora, olha a diferença se eu pego, eu entro em contato, qual é o valor da consulta? A doutora atende convênio? Olha, a doutora não atende convênio porque ela optou por um atendimento
com tempo de escuta, um atendimento prolongado, em que ela realmente vai resolver o seu problema, ela vai conseguir olhar os seus exames com calma, te ouvir, te examinar, sem pressa. E por isso ela optou por atender no consultório particular. Ah, bacana. Qual é o valor da consulta? O valor da consulta é R$ 700, tem o direito a retorno em até 30 dias, e a gente vai dar toda a assistência para você nesse período. Entende como é muito mais coerente, mais harmônico, né? E aí, pior ainda foi acontecendo, né? Vocês viram que eu perguntei do procedimento. A gente não vende procedimento, a gente vende acompanhamento. Nesse momento, o ideal é, olha, você precisa passar por uma avaliação com a doutora para que ela verifique se você tem indicação ou não desse procedimento, qual é o procedimento necessário para você. Existem diversas possibilidades aqui, a gente faz diversos procedimentos com alta tecnologia e é feito toda uma avaliação do seu caso. Então, assim, direcionando, a secretária ela tem que liderar e direcionar esse atendimento e mostrando resultados. Realmente, muitos pontos aí, né? E eu pontuaria um pouquinho mais disso daí em relação ao cuidado, né? A aproximação, o acolhimento. O nome foi você que perguntou, fez a consulta seca, foi lá, só um minutinho, sumiu quando voltou, não pediu desculpa que demorou tanto que demorou, não pediu desculpa por não saber a informação do procedimento. Uma voz totalmente, tô tendo que atender esse telefone aqui, queria estar tomando meu café. Então, vários pontos que fazem diferença, gente. Você ter esse cuidado faz toda a diferença. Se você não tem ainda a percepção de como a sua secretária vem atendendo seus clientes, faça esse teste. Faça esse teste. Ou pede para seu colega, sua mãe, alguém ligar para ela e observe esses pontos, tá? É muito importante. Porque pela nossa conversa anterior aqui, você percebeu a importância desse primeiro contato. Exato. Então, você agendaria uma consulta? Não tem como passar. Não. É isso. Excelente, muito bom, gostei desse quadro, hein? Acho que dá pra gente manter aí. Lógico que não sempre, mas é uma boa coisa, gostei. Foi legal. Vamos abordar sempre coisas diferentes, né? Então, obrigado por quem assistiu aí. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Na nossa descrição tem o link da nossa aplicação da mentoria. Quem se inscrever tá dentro, né, Nayara? Não, de jeito nenhum. Quem se inscrever vai mostrar interesse e aí o nosso time vai entrar em contato com você para avaliar o seu momento, né, o seu cenário dentro da medicina atual, se faz sentido para você e principalmente para a gente também. Foi muito bom estar com você, estar com todos vocês aqui. Eu gosto de falar sobre esse assunto, gosto de debater, gosto de transmitir informação, pessoas que não têm consciência disso começar a ter e a se questionar um pouco mais e a buscar soluções diferentes aí para os cenários que eles se encontram. Hoje foi o dia do médico bom e desvalorizado. Bastante comum. Bastante comum. Até o próximo episódio, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.